Aprovada no plenário do Senado a Lei de Responsabilidade das Estatais. Senadores também aprovam mudanças nas regras do Super Simples. E comissão do impeachment segue hoje ouvindo testemunhas de defesa da presidente Dilma. Esses são os destaques desta edição. Bom dia. Mais 3 testemunhas devem falar hoje na Comissão Especial do Impeachment, que tem reunião marcada para as 11 horas. Robson Azevedo Rung, coordenador-geral de Tecnologia e Informação da Secretaria de Orçamento Federal, Luiz Antônio de Souza Cordeiro, secretário de Organização Institucional do Ministério da Defesa, e Luciano Carlos de Almeida, representante da Justiça do Trabalho. Nessa terça-feira, os ex-ministros Miriam Belchior, do Planejamento, e Pepe Vargas, da Secretaria de Direitos Humanos, foram ouvidos pela comissão. Eles afirmaram que não houve crime fiscal no governo de Dilma Rousseff. A Secretaria de Direitos Humanos foi beneficiária de 2 decretos de crédito suplementar para o Fundo da Criança e Adolescente e para o Fundo do Idoso. O ex-ministro reiterou que os créditos suplementares não precisavam de autorização do Congresso Nacional porque estavam de acordo com o artigo 4º da Lei Orçamentária, que permite a suplementação com base no superávit financeiro do ano anterior, ou seja, a sobra de caixa. Ele afirmou também que os créditos não ampliaram os gastos, porque em 2015 houve um contingenciamento de 53 milhões de reais. O decreto de suplementação, ele não alterou a programação orçamentária financeira, tanto é que a despesa final, seja dos fundos em questão, o do idoso e da criança e adolescente, seja as despesas da Secretaria de Direitos Humanos, elas seguiram totalmente o que o decreto de programação orçamentária financeira previa, né, e, consequentemente, cumpriu, na sua parte específica, a meta fiscal estabelecida. Como Pepe Vargas também foi ministro do Desenvolvimento Agrário, foi questionado pelo atraso nos pagamentos ao Banco do Brasil relativos ao Plano Safra, a chamada pedalada fiscal. Ao longo desses anos todos, não apenas em 2015, mas em 2014, em 2013, o governo se valeu da condição de controlador do Banco do Brasil para que o Banco do Brasil, por meses a fio, pudesse honrar um compromisso que não era seu, que era do governo. E aí, portanto, feriu de morte o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao longo da história, do que eu tenha conhecimento, senador Ferraz, o Tribunal de Contas da União nunca entendeu que a sistemática, a operacionalização dos desembolsos da equalização das taxas de juros fosse equivocada, em atos que foram, obviamente, devidamente auditados por parte do Tribunal de Contas da União. A ex-ministra do Planejamento, Miriam Belchior, também ressaltou a mudança de entendimento do Tribunal de Contas da União. Ela afirmou que não houve crime fiscal e que a edição de decretos de crédito suplementar obedece à mesma lógica há 15 anos. Por que agora, de repente, sem nunca antes ter sido questionado, isso aparece? Eu me pergunto muito isso. Eu acredito muito em inovação, em melhorar, em melhorias contínuas de tudo, de processos, da legislação. Agora, isso não pode valer para trás, ele vale para frente. Um governo não pode editar sem que tenha autorização do Congresso Nacional ou da Câmara de Vereadores ou da Câmara dos Deputados, ponto. Seja estadual ou seja federal. E aqui, no caso, o Congresso Nacional. Esgarçaram a Lei de Responsabilidade Fiscal para poder caber dentro dela 1 ano e 4 meses de pedalada fiscal de Dilma. O artigo 4º manda cumprir a meta. Ponto. O artigo 4º fala 2 coisas. Ele estabelece as condições que o governo, que o executivo pode fazer suplementação por decreto. E estabelece uma condição que é a compatibilidade com a meta. Os senadores ouviram também o depoimento de Orlando Magalhães da Cunha, que foi subsecretário de Planejamento e Orçamento do Ministério da Justiça.
Obrigado pela pergunta. Os depoimentos seguiram apesar do esvaziamento da comissão no meio da tarde, horário em que aconteciam votações no plenário do Senado. A acusação insistiu na ilegalidade da abertura dos créditos suplementares, mesmo sem a previsão orçamentária. Vossa Senhoria coloca que, olha, não tem problema editar decreto de crédito suplementar, isso não vai afetar a meta. Então, a consideração que Vossa Senhoria tem pela norma constitucional que veda isso a presidente da República é secundário. Isso aí o PT já desconstitucionalizou esse artigo e esse inciso. Segundo ponto, qual é o significado então da LOA de insistir nisso? Todo ano colocar isso. Se ela não tem finalidade, então, para que a efetividade da lei? Qual é a importância da lei? O artigo 4º, ele fala o seguinte: está autorizado a abertura de crédito suplementar desde compatível com a meta. Como é que eu abro o crédito suplementar? São 3 fontes. Ou é remanejo, ou é por excesso, ou é por superávit. Tá? Por que o TCU tirou o remanejamento? Porque o artigo não fala, não ressalva o remanejamento. Ele tirou porque ele entendeu que o remanejamento não altera o limite. Eu tiro de um lugar, coloco no outro. E eu estou provando que o excesso e o superávit, eu estou usando o meu limite para abrir. E são despesas específicas. Eu não estou ampliando de uma maneira geral. Eu estou respeitando o decreto. Orlando Magalhães fez um desabafo. Falou da preocupação como servidor público com a insegurança jurídica que atualmente cerca as decisões sobre gastos no governo federal. A gente fica muito na insegurança. Agora, eu falo como servidor público e a gente precisa da segurança jurídica para essas decisões. O TCU vai mudar de entendimento de uma hora para outra? Preocupa toda a área de orçamento, toda essa insegurança jurídica, tá? Todos os servidores estão preocupados com isso. Qual vai ser a consequência disso? Vão ser abertos processos administrativos? Nós vamos ter que, nossos CPFs, todos respondendo a processos por causa de mudança de entendimento? A comissão ainda ouviu o depoimento de Marcelo Minghelli, coordenador de Orçamento e Finanças do Ministério da Justiça. O plenário aprovou nesta terça-feira a Lei Geral das Estatais. O texto havia sido modificado na Câmara, mas o relator restabeleceu o projeto aprovado pelo Senado e manteve apenas 3 sugestões dos deputados. A proposta segue agora para a sanção presidencial. A Lei das Estatais cria regras para fazer licitações, promover a transparência e nomear dirigentes de empresas públicas. Para ocupar a presidência, diretorias e conselhos das estatais, será necessário preencher um desses requisitos: 10 anos de experiência profissional, 4 anos em cargos de primeiro ou segundo escalão em empresas de mesmo porte, 4 anos em cargo comissionado equivalente ao nível 4 do governo federal, ou 4 anos como professor ou pesquisador na área de atuação da empresa. O texto aprovado pelo Senado restabelece a proibição de nomear dirigentes ligados a partidos e sindicatos para cargos e para os conselhos de administração das estatais. Proibição que tinha sido retirada pela Câmara. Segundo o relator, a regra é para evitar as práticas de corrupção identificadas pela Operação Lava Jato. Não vai poder mais políticos, afiliados, sindicalistas, vamos ter que ter um conselho profissional composto por conselheiros independentes e a administração por profissionais com experiência. É uma matéria da maior importância, porque ela vai disciplinar daqui para frente a ocupação das estatais por critérios de meritocracia. Tinha avanços lá na Câmara dos Deputados, eu queria defender na tribuna. Os avanços que teve o projeto da Câmara, a gente podia chegar a um acordo. A lei das estatais é uma das prioridades do governo Temer no Congresso. O presidente interino chegou a dizer que suspenderia a nomeação de dirigentes para as empresas públicas até que o projeto fosse aprovado. O presidente Michel Temer pedia que nós priorizássemos a tramitação dessa matéria, até para que pudesse ter à mão um critério que norteasse a nomeação de pessoas para exercer essas funções.
Em seguida, os senadores apreciaram o projeto que altera as regras do Simples Nacional. Segundo o Sebrae, 99% dos mais de 6 milhões de negócios no país são micro e pequenas empresas. A proposta aprovada nesta terça-feira beneficia diretamente esses empreendimentos. O projeto altera o tratamento dado às micro e pequenas empresas que optam pelo Simples Nacional. O Super Simples é um sistema especial de recolhimento de tributos federais, estaduais e municipais em um único documento, o que reduz o imposto. Hoje, para que uma empresa seja enquadrada no Super Simples, ela tem que ter um faturamento anual de até R$ 3.600.000. O texto da relatora Marta Suplicy propõe uma faixa de transição de até R$ 4.800.000, para permitir uma mudança mais gradual para o lucro presumido. No caso dos microempreendedores individuais, o limite sobe de R$ 60.000 para R$ 72.000. A proposta também reduz o número de faixas de alíquota de imposto de 20 para 6 e muda o prazo de parcelamento de dívidas contraídas até março deste ano de 60 para 120 vezes, com redução de multas e juros. As regras do parcelamento começam a valer imediatamente após a aprovação e as outras alterações a partir de 2018. As maiores preocupações do projeto é exatamente permitir ao pequeno e microempresários, hoje em extrema dificuldade no país, que eles possam não fechar as portas e ter uma condição de sobrevivência. Eles empregam a maior parte dos brasileiros e é isso que nós temos a intenção de manter. Quanto mais nós fizermos pelos pequenos, por aqueles que estão tomando uma iniciativa na busca de se transformar em empreendedores, mais vamos estar fazendo pelo conjunto do país. O Super Simples está há 7 meses na pauta do plenário. Na semana passada, a base do governo Temer desistiu de votar a proposta por causa do impacto nas contas públicas. Um acordo para reduzir os prejuízos para os 3 níveis de governo permitiu a aprovação do projeto nesta terça-feira no Senado. Como houve mudanças, o texto retorna à Câmara dos Deputados. Sim, 65, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado o texto base. Evidente que não conseguimos acordo em tudo, mas naquilo que é essencial, esse acordo foi desenvolvido. Esta é uma matéria que não tem partido, é o partido do país, é o partido do desenvolvimento social e econômico, dos empreendedores. O presidente do Sebrae, Afif Domingos, acompanhou a votação. Disse que o setor queria mais avanços, mas comemorou o resultado que, segundo ele, foi o acordo possível diante da situação de penúria das contas públicas. Quais são as principais reivindicações que não foram atendidas? Eu acho que foi o prazo. O prazo para início de vigência em 2018 é longo, em função da situação das próprias empresas. E o segundo ponto é que nós queríamos um limite de transição do Simples dos 3.600 para 7.200 e saiu em 4.800. Mas em função da situação, da penúria e pressão dos estados e municípios, a própria pressão da Receita Federal, eu acho que saiu bom. Eu queria que fosse ótimo, mas saiu bom. Os senadores também aprovaram uma sugestão que amplia os benefícios do Super Simples aos médicos. Outros destaques à proposta ainda serão apreciados na sessão desta quarta-feira. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a lei que amplia o prazo para assinatura de contratos de concessão ou alterações por parte das distribuidoras de energia elétrica, passando de 30 para 210 dias contados da convocação pelo poder concedente. A prorrogação dos contratos das distribuidoras de energia elétrica foi uma opção do governo em razão do momento de crise econômica. A falta de interessados poderia provocar a descontinuidade do fornecimento de energia. Outras comissões do Senado se reúnem na manhã desta quarta-feira. A Comissão de Infraestrutura sabatina Mário Póvia, indicado para novo mandato de diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. Projeto que obriga o fornecimento do serviço de orientação sobre aleitamento materno está na pauta da Comissão de Direitos Humanos.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, vai ser sabatinado hoje a partir das 10 horas na Comissão de Constituição e Justiça. Ele foi indicado pelo STJ para compor o Conselho Nacional de Justiça no biênio 2016-2018. Logo após a sabatina, a comissão analisa matérias. O Senado pode dar hoje mais um passo para que o próprio consumidor produza em casa a sua própria energia elétrica. Energia mais barata e sem agredir o meio ambiente. Individualmente ou em condomínios, a ideia é permitir a geração de energia limpa, menos uso de hidrelétricas e termoelétricas e mais consumo de fontes alternativas, como o vento, o sol e a chuva. A Agência Nacional de Energia Elétrica já permite que pequenos consumidores instalem equipamentos para gerar a própria energia. Hoje, no Brasil, por volta de 3 mil consumidores já instalaram a sua própria energia, né, e daí com fontes alternativas, a grande maioria é solar, mas existem também outras fontes. Mas se a regra existe, falta o incentivo econômico. Financiamento, por exemplo, hoje não tem linhas dedicadas para esse tipo de geração. O consumidor pequeno que queira colocar a sua própria geração tem dificuldade. O projeto, que já foi aprovado na Comissão de Infraestrutura, chega agora à Comissão de Assuntos Sociais. Se aprovado, o consumidor vai poder usar o FGTS para a compra dos equipamentos. O projeto desse visa a geração de energia da forma mais limpa possível, a melhorar a renda dos trabalhadores brasileiros e, principalmente, ele fazer jus ao dinheiro que é dele, do trabalhador. Se aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto segue para análise na Câmara dos Deputados. O Senado deve analisar nos próximos dias o texto da medida provisória 714, que aumenta para até 100% a participação do capital estrangeiro com direito a voto nas companhias aéreas nacionais. A matéria foi aprovada ontem pela Câmara dos Deputados. Na versão original, o aumento da participação estrangeira ia até o limite de 49% do capital com direito a voto. Mas uma emenda aprovada pelos deputados permite a abertura total do setor. Você acompanha outras notícias ao longo da nossa programação nos boletins do Senado agora. Obrigado pela audiência e até a próxima.